Olá, amados, graça e paz. Aqui é a Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de Lucas e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 3. Eu quero compartilhar com os irmãos um devocional extraído do versículo 16. Está escrito assim: João respondeu a todos: Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amados, hoje eu quero compartilhar um pouquinho com os irmãos a respeito do batismo de fogo. É interessante nós vermos aqui, João Batista estava ali pregando, ele começou a falar para o povo se arrepender, para que eles mudassem a sua maneira de pensar, a sua maneira de ver as coisas. Tanto que nós lemos nos versículos anteriores, cada pessoa ia perguntando para ele o que deveria fazer, os publicanos, os soldados, e ele ia dizendo: mudem a forma. Se vocês têm 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. Para os soldados, vocês não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente. Ou seja, mudem a forma que vocês têm de conduzir a vida de vocês. Porque arrependimento é isso, é metanoia. E aí o povo estava ali com grande expectativa pensando, será que ele é o Cristo? Aí ele explica que ele não era o Cristo. Ele diz assim, olha, eu estou batizando vocês com água, simbolizando esse arrependimento, essa mudança de forma de pensar, mas virá alguém que é mais poderoso do que eu, e ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Quando nós pensamos no batismo do Espírito Santo, é a presença do próprio Espírito Santo em nós, nos capacitando, nos dando poder, derramando dos seus dons, da sua sabedoria, da sua capacitação. E é interessante essa ordem que João Batista fala. Ele diz, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. A Bíblia, amados, nunca é coincidência, é sempre proposital o porquê de estar escrito assim. Então, por que ele falou que vai batizar com o Espírito Santo? Primeiro falou sobre o batismo do Espírito Santo e depois com fogo. Porque primeiro nós somos regenerados, nós recebemos o Espírito Santo para habitar em nós recebemos o poder do Espírito Santo sobre nós, e depois disso o Senhor nos batiza com fogo. E eu quero falar um pouquinho com os irmãos sobre esse batismo de fogo. O que seria esse batismo? E para nós entendermos um pouquinho, eu quero compartilhar com os irmãos alguns outros textos bíblicos para nós entendermos o que significa sermos batizados por Cristo Jesus com fogo. Veja que primeiro somos batizados com o Espírito Santo, significa que nós já nascemos de novo, que nós já temos o Espírito Santo habitando em nós, já recebemos o poder, a capacitação, os dons do Espírito Santo sobre nós. Aí depois, ou seja, depois do novo nascimento, do Espírito Santo já habitar em nós e estar sobre nós, nós somos batizados pelo fogo. Quero ler um texto com os irmãos que está lá em 1 Pedro, no capítulo 4, dos versículos 12 até o 17, eu quero ler com os irmãos, que está escrito assim: Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco,
Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Amados, o batismo de fogo é para provar a nossa vida. É o que está falando aqui, o apóstolo Pedro explica claramente para nós. Ele diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para quê? Para prová-los, como se fosse algo estranho acontecendo. Não é algo estranho, provém do próprio Deus. E aí ele explica os sofrimentos que nós temos quando estamos sendo batizados pelo fogo. Não são sofrimentos por vivermos na carne. Ele diz assim, se vocês sofrem, que não seja como um ladrão, como um assassino, como um criminoso, como quem se intromete em negócios alheios, ou seja, esses sofrimentos é para quem vive segundo a carne. Se você está vivendo segundo o Espírito de Deus, se você está sendo insultado, perseguido, sofrendo por causa de Cristo, seja feliz, porque isso significa que o Espírito de Deus, o Espírito da glória, está em você. Não se envergonhe quando você sofrer por causa de Cristo, mas glorifique a Deus. Por quê? Porque chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. Amados, julgamento aqui não é um julgamento para decidir simplesmente quem é salvo e quem não é. Essa palavra no original grego é crino, vem de uma palavra grega que significa separar, discernir. Então, quando nós vemos o batismo de fogo, é para mostrar, revelar quem de fato está em Cristo Jesus, quem de fato vive pelo Espírito. Quando nós lemos em Tiago, no capítulo 1, nos versículos 2 ao 4, Tiago diz assim: alegrem-se quando vocês forem provados. Por quê? Porque a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança precisa ter uma ação completa para que vocês se tornem maduros e íntegros no Senhor. Amados, o fogo vem, é um fogo, e Pedro diz aqui, não ache que isso é estranho, não pense que isso está vindo do inimigo, não, é Deus mesmo provando você. Aí ele explica que essas provações nada têm a ver com as obras da carne, são provações que nós enfrentamos por estarmos posicionados em Cristo Jesus, e essas provas vêm para revelar que de fato o Espírito Santo está em nós, para revelar que de fato nós somos filhos de Deus, que de fato estamos vivendo para a glória de Deus. Essas provações vêm, como Tiago descreve ali no capítulo 1, versículos 2 ao 4, para nos tornar pessoas maduras e íntegras no Senhor. Íntegras é inteiros. O Senhor quer que nós sejamos inteiros em Deus. Amados, o cristão que não se submete ao batismo de fogo não vai revelar a vida de Cristo, porque é o batismo de fogo que faz com que nós nos tornemos perseverantes, e nessa perseverança a vida de Cristo se manifeste em nós e através de nós. Olha o que Pedro disse: se vocês são insultados, ou seja, se está vindo um fogo sobre vocês, vocês estão achando que isso é estranho, não pense que é estranho, é o Senhor mesmo provando a fé de vocês. Por quê? Porque a fé precisa ser provada para mostrar que ela é genuína, que ela é verdadeira, que ela está no alvo correto. Amados, é necessário nós passarmos pelo batismo do fogo. Não é simplesmente o batismo do Espírito Santo. Olha o que João Batista declarou a respeito de Jesus no texto que nós lemos de Lucas. Ele virá e batizará com o Espírito Santo. E aí nós nos alegramos quando pensamos no batismo do Espírito Santo, porque recebemos capacidade, poder, dons. E aí quando ele fala sobre o batismo com fogo, nós pensamos, opa, esse batismo não sei se eu quero me sujeitar não. Por quê? Porque é nesse batismo que a nossa fé é provada. É no batismo do fogo que nós nos tornamos pessoas maduras e íntegras no Senhor. E nós precisamos nos sujeitar a Ele. É esse batismo que revelará que tipo de material que nós estamos usando nas obras que nós realizamos. Quando nós lemos o texto lá de 1 Coríntios, no capítulo 3, no versículo 10 em diante, o apóstolo Paulo fala sobre isso.
sobre construir. Alguém constrói sobre o alicerce que é Cristo Jesus, pode construir usando ouro, prata, pedras preciosas, mas também pode construir usando feno, madeira, palha. E ele diz assim: o fogo revelará a obra de cada um. E se o fogo queimar, ou seja, se alguém está construindo usando feno, palha e madeira, vai queimar, o dia a mostrará, e essa pessoa, a palavra fala que será salvo, mas não receberá recompensa, porque tudo que construiu, tudo que fez durante a sua jornada terrena foi baseado em usando materiais que não permanecem. E o que é isso? É quando nós vivemos por meio de obras mortas. Vivemos para Deus, realizando as coisas do nosso jeito, da nossa maneira. Quando não nos sujeitamos ao batismo de fogo. Amados, eu não sei você, mas eu quero chegar no grande dia, no tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é apenas para os salvos. E eu quero receber a recompensa do Senhor. Eu quero que Ele olhe para mim e diga: você foi fiel, minha filha. Você multiplicou aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Eu não quero olhar e ver todas as minhas obras passando e sendo queimadas pelo fogo e não permanecer nada. Eu tô salva, mas a minha vida foi inútil. A minha vida foi improdutiva. A palavra fala: vai ser salvo, como alguém que escapa através do fogo. Amados, eu não quero escapar desse fogo, eu quero me colocar debaixo, me sujeitar ao batismo de fogo para que eu seja provada, para que se mostre genuinamente que eu vivo por meio da vida de Cristo. E eu quero encorajar você. Talvez você esteja enfrentando momentos difíceis na sua vida. E como o apóstolo Pedro escreveu ali, você não está sofrendo por ser um assassino, um ladrão, você não está sofrendo por causa de obras da carne, mas você está sofrendo por ser cristão e você não entende isso. E a palavra diz: não ache que isso é estranho, porque esse fogo vem para provar mesmo, para nos tornar pessoas maduras e íntegras, para demonstrar que de fato o Espírito da glória, o Espírito de Deus está sobre nós. Amados, e nós temos vivido esse tempo. Nós temos visto, olha o que Pedro disse ali, se o julgamento, ou seja, se essa seleção, se esse discernimento, se tudo isso está vindo primeiro na casa de Deus, ou seja, primeiro nos seus filhos. E nós temos visto isso acontecer com a igreja. É claro, é nítido que nós temos visto homens e mulheres que de fato estão se rendendo ao Senhor e que de fato nós vemos que vivem para a glória de Deus e pela glória de Deus. O Espírito Santo está ali atuando, movendo, governando. E também temos visto aqueles que não têm se sujeitado ao fogo de Deus, que é para purificar, que é para mostrar, para revelar a vida de Cristo. Pessoas que não estão se sujeitando a isso e continuam vivendo pelas obras da carne, continuam vivendo, construindo a sua vida usando feno, palha, madeira, tudo isso vai ser queimado. Eu quero encorajar você a olhar para a sua própria vida e a deixar Deus provar o que precisa ser provado. Amados, provar é no sentido de, quando a palavra fala provar, é como se nós estivéssemos com várias pedras preciosas e nós vamos verificar qual delas é genuína, qual delas é de fato uma pérola, um diamante. Amados, é assim que Deus faz conosco. É assim que Deus faz. Quem de fato está vivendo pelo Espírito, quem de fato está vivendo, sendo governado, liderado por Cristo Jesus. É por isso que o fogo vem sobre nós. E o apóstolo Pedro já disse: não achem que isso é estranho. É o Senhor mesmo quem está fazendo isso. E nós temos visto o Senhor fazendo isso no meio da igreja. Que eu e você sejamos aqueles que são aprovados no batismo do fogo. O fogo vem e revela que de fato nós estamos vivendo pelo Espírito e para a glória de Deus. Eu encorajo você a não se abalar pelos sofrimentos, a não se abalar pelo fogo que surge entre você, mas a dar glória a Deus por isso, pois revela que o Espírito Santo está
atuando em você e através de você. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Muito obrigada, Senhor, pelo batismo de fogo. Muito obrigada porque o Senhor prova a nossa fé para de fato mostrar que é genuína, que nós estamos em Cristo, que o Senhor é o líder e aperfeiçoador da nossa fé, Pai. Obrigada porque o teu fogo não vem para nos destruir, mas para nos tornar pessoas maduras e inteiras no Senhor, como está escrito em Tiago. Pai, muito obrigada porque o teu fogo vem para revelar que de fato o Espírito da glória, o teu Espírito poderoso está em nós e sobre nós. Pai, muito obrigada pelo Espírito de fogo. Eu oro pelo batismo de fogo, Senhor. Eu oro para que os meus irmãos compreendam esse batismo, entendam que é necessário nós sermos batizados pelo fogo, e batizados é imersos. Nós precisamos passar pelo fogo para que saiamos de lá pessoas maduras, inteiras no Senhor. Pai, eu oro para que os meus irmãos, eles não se abalem pelo momento difícil talvez que eles estejam enfrentando, vivendo, que eles não achem tudo isso estranho demais, mas que eles compreendam que é o Senhor purificando todas as coisas, o Senhor trazendo à tona tudo aquilo, Senhor, que o teu Espírito tem para trabalhar em nós e através de nós, o Senhor revelando que o teu Espírito está em nós e sobre nós e atuando em nós. Ah, Pai, que os meus irmãos compreendam isso e eles se rendam, que eles não queiram simplesmente só o poder, a capacidade, os dons do teu Espírito, mas que eles entendam a importância do batismo de fogo, que eles se sujeitem ao batismo de fogo, Pai. Em nome de Jesus, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós possamos nos sujeitar realmente, deliberadamente, propositalmente à atuação do Senhor, ao fogo do Senhor sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.